Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que fala hoje sobre política. A gente conversa com o deputado estadual Caio França. Boa noite, Caio, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Bom, hoje o senhor é deputado estadual e filho do governador do estado. Como é que é? Qual o peso dessa responsabilidade? Primeiro, o orgulho, claro, pela história, a trajetória do meu pai, do governador Márcio França, ter sido vereador aqui em São Vicente, cidade natal nossa, que a gente tem com muito carinho, depois prefeito, deputado, secretário de Estado, vice-governador e hoje governador. Então, primeiro pelo orgulho aí de valorizar a boa política. E, claro, como deputado você tem ainda uma responsabilidade porque as coisas se misturam, né? As ações se misturam um pouco, mas eu me acostumei um pouco com isso desde quando fui vereador. Meu pai era deputado federal, é uma outra dinâmica, mas eu me acostumei bem, sempre tive uma ótima relação com todos os deputados, então a gente ajuda até a fazer uma intermediação aí com o governo. Para mim está sendo um momento muito especial, mas eu garanto que ele está preparadíssimo para esse momento. Agora, uma das funções, né, Caio, do deputado estadual é fiscalizar as ações do governo. Como é que fica essa situação? Vai fiscalizar o próprio pai, é isso? Na verdade não é só o pai, né? São todos os secretários que estão lá, então a gente tem, além dele, que é a figura principal, claro, mas todas as secretarias. Eu participei de CPIs, fui presidente da CPI, por exemplo, do Detran, quando meu pai ainda era vice-governador e a gente fez um diagnóstico da CPI, muito apurado, apresentamos algumas falhas no Detran, apresentamos algumas soluções também. Então não vejo nenhum problema para exercer essa função, mas mais do que tudo, eu acho que a principal tarefa nesse momento, a oportunidade que a Baixada Santista está tendo de ter um governador, é garantir os principais investimentos para cá. Acho que nesse momento a principal tarefa nossa é conseguir garantir que a Baixada possa ser a principal região aqui a garantir os recursos públicos que a gente merece, a ser prioridade para o governo do estado. Então, nesses primeiros 9 meses, que eu vou chamar assim, a gente vai se esforçar bastante para poder garantir isso e a fiscalização continuará sendo exercida. Eu participo de CPIs agora, nesse momento, das OS e também algumas outras, além do dia a dia aí nosso, de cobrar secretários, enfim. Então, a gente eu me sinto muita vontade para poder fazê-la. Você teria como arriscar o que a gente pode ter nos próximos meses de benefício aqui para a Baixada Santista? Olha, algumas, por exemplo, ele já anunciou que está preparando aí uma mudança na questão da segurança pública relacionada à Operação Fluxo. A gente há muitos anos luta para garantir que a Baixada Santista, aos fins de semana, possa receber a mesma quantidade de policiais que a gente tem na Operação Verão. É uma luta de muitos anos, eu também fiz como deputado e outros deputados também fazem e fizeram, mas não tinha entendimento do governo. Nesse momento ele já começa a preparar uma mudança, o que vai nos garantir uma segurança aos fins de semana, que nós temos uma população aumentada por conta da vinda de turistas e de pessoas que têm casas aqui, significativa. Outra questão importante, saúde pública. O custeio aí dos hospitais regionais, as prefeituras estão com muita dificuldade. Está aí o Hospital dos Estivadores, que tem uma possibilidade de fazer mais atendimentos regionais, mas está limitado aí ao que o governo do estado garante hoje. Assim como a conclusão do AMA Imagem São Vicente, entregamos em registro um hospital há mais ou menos 2 semanas, antes do governador Geraldo Alckmin deixar o governo. Temos uma demanda grande no Guarujá também, e ele já sinalizou aí que pretende ampliar o custeio e os equipamentos de saúde aqui da região. Fora tudo isso, a ideia dele é poder garantir com que as prefeituras tenham mais acesso ao governo, uma facilidade. Ele está programando um projeto para poder auxiliar os prefeitos na questão dos recapes, um plano para asfaltamento de vias, que é muito importante para toda a região aqui. E eu diria como principal projeto, que ele também já sinalizou, primeiro, a entrada de Santos, que o governador Geraldo Alckmin assinou antes de deixar o governo também, 250 milhões, e que faltam alguns trechos ainda. O governador Geraldo Alckmin não assinou tudo, faltam alguns viadutos e tal, que também fará parte da obra, e talvez o principal, que é a ligação seca Santos-Guarujá. Ele já deu 2 entrevistas nesse sentido, ele prepara aí uma organização para que seja nos mesmos moldes do que foi a entrada de Santos, fazendo uma
tentar fazer uma parceria aí com a iniciativa privada para poder custear a obra, diminuir o tempo de obra e, pelo menos, já garantir recurso para os próximos anos para que a gente possa ter essa ligação seca tão esperada, que já ninguém aguenta mais nem falar nesse assunto, porque já foi ponte, já foi túnel, mas eu tenho convicção que ele está debruçado nesse projeto para, ainda durante esse primeiro momento aí de mandato dele, nesses 9 meses, apresentar uma solução definitiva para esse assunto. Preparar o caminho, na verdade, né? Já que é um tempo muito curto, mas pelo menos preparar o caminho para que isso possa acontecer, Pois né? o tempo é curto, mas é um tempo suficiente, primeiro, para você poder mostrar para os prefeitos, por exemplo, para as autoridades políticas, de facilitar o acesso, né, ao Palácio dos Bandeirantes, e, em especial, para as pessoas poderem também compreender que a ideia é uma continuidade das coisas boas que o Geraldo Alckmin apresentou até o momento, que equilíbrio financeiro, a austeridade, a seriedade com que ele conduziu o governo durante todos esses anos, e a gente tem que reconhecer muito isso nele. Aprendi a admirar o governador Geraldo Alckmin, mas também com algumas inovações que são peculiares ao estilo do atual governador Márcio França. Ele já deu alguns sinais disso. Até porque a gente está falando de 2 partidos diferentes, né? Partidos diferentes, trajetórias de vidas diferentes, mas que se dão muito bem. Prova disso é a reciprocidade que um tem com o outro, a lealdade do governador hoje, Márcio França, ao Geraldo Alckmin, foi comprovada durante todos os dias do governo. Todo mundo brinca, né? Um bom vice, ele tem que ser presente, mas discreto. Márcio França foi discreto durante todo esse período, entendendo que quem tem que fazer o gol, naquele momento, era o Geraldo Alckmin. Nesse momento, ele assumiu o governo com muita parceria com o Geraldo Alckmin e, sem dúvida, vai ser um momento muito importante para a gente aqui na região e para o nosso partido, claro, um momento especial também por assumir o principal estado da nação. E você sabe que o PSB, a partir da ascensão do Márcio França ao governo do estado, passa a ser o partido governando o maior número de brasileiros do Brasil, né? Claro, fora a presidente da República, que não conta, Sim. Mas em relação a governadores, o PSB hoje administra a Paraíba, o Distrito Federal, Pernambuco e São Paulo. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o PSB e as eleições, né? Recentemente acabou de entrar o ex-ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa, se filiou ao PSB. Ele pode ser um nome forte agora, então, para a presidência da República? Você acha que ele entra? Eu creio que um nome forte ele é, sim. É um cara respeitado, a quem a gente tem muito respeito pela trajetória dele de vida, né? Um cidadão de família simples, e que conseguiu chegar ao topo da carreira da Justiça no Supremo Tribunal Federal por méritos. Foi relator de um processo muito falado, que é a Lava Jato, e o que ele conseguiu demonstrar aí a seriedade, a frieza que é importante ter no judiciário. Agora, o mundo da política é um mundo que é diferente. É importante todo esse know-how que ele criou, mas o que a gente tem falado é assim, ninguém pode chegar num momento desse, no prazo final da eleição, e condicionar a sua filiação à garantia de disputar cargo A, B ou C. Não que ele não possa ser o candidato, acho até que tem todas as condições para isso. Mas ele fez isso? Não, porque senão não teria por que a gente não ter divulgado isso até agora, né? Todos estamos dando boas-vindas ao ministro Joaquim Barbosa, eu particularmente admiro muito. Agora, ele precisa compreender que, por exemplo, Roberta, nós temos lá uma bancada hoje de 30 deputados federais, que foi feita com esforço de muita gente, que vai garantir, por exemplo, o fundo partidário, que é a única condição hoje de você conseguir fazer uma campanha nessa magnitude, é com um recurso que todo mundo que está aqui, ao longo de alguns 30, 40, no caso do governador Márcio França, há 30 anos no mesmo partido. Me dê um político de qualquer lugar que está há 30 anos no mesmo partido. Sim, normalmente a gente vê essa troca-troca de cadeira, né? O tempo inteiro, Márcio França está no mesmo partido desde que ele começou lá atrás, em 87. Então, assim como outros no partido. Então, o que a gente tem falado é que o Joaquim é um grande cidadão, um grande brasileiro e que é um player importante para essa eleição, mas que não pode condicionar a filiação dele à disputa presidencial. Acho que ele tem que construir isso aqui dentro, e é possível que se construa. O primeiro passo era ele se filiar, porque estavam se discutindo a candidatura dele sem ele estar filiado. Aí não tem justificativa. Antes você tem que se filiar
para construir aqui dentro uma candidatura. Então, é importante que a gente possa ouvir todos os dirigentes partidários, mas para a gente é uma honra ele poder estar filiado no PSB e, no melhor momento aí de convenções, nós vamos decidir, junto com ele, claro, o rumo dele nessa eleição. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar de eleições 2018. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente está falando sobre a questão do PSB em relação às eleições de 2018. A gente está falando sobre a questão do ex-ministro Joaquim Barbosa, que acabou se filiando agora ao PSB. Bom, será que ele, nessa realidade que a gente está vivendo, agora a gente não está falando de classe política, estamos falando de população. Uma população que está vivendo uma crise política, algo tudo em torno de corrupção. Será que ele não seria uma voz de integridade, uma voz de anticorrupção nesse momento? Eu creio que sim. Eu creio que o governador, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele tem todos esses predicados. E tanto é que ele pontua em qualquer pesquisa com 8 pontos, 7 pontos, que é o nível de diversos candidatos que já estão há muitos anos filiados e colocando a candidatura. Agora, Roberta, eu não tenho dúvida que essa eleição, a pauta também será essa. Mas a gente que tem responsabilidade com o país, eu acho que essa tem que ser uma grande bandeira, mas não pode ser a única bandeira da eleição. Nós precisamos saber o que as pessoas pensam para o futuro do país, que ele possa saber também lidar com o mundo da política, porque não adianta... Porque ele não é um grande articulador, né? E a articulação talvez possa ter outras pessoas a fazer isso, mas é inegável, e nós vimos já diversas situações como essa, o Brasil tem tido aí nos últimos anos diversos presidentes que não conseguiram concluir o mandato. Então é importante que o candidato também possa trazer os serviços que foram prestados para o Brasil até o momento. Acho que é importante que a figura do Joaquim Barbosa também ele possa apresentar o que ele pensa do Brasil, quais são os planos dele para o futuro, a gente contribuir nessa discussão. Então, eu creio que a vinda dele para o partido engrandece a gente, é fundamental para a coligação também, porque é um nome, como a gente falou, um nome decente, um cara digno e que tem uma trajetória de vida bonita, além de tudo, pela questão do preconceito que infelizmente ainda existe no Brasil, Sim. Ele chegar onde ele chegou, então, por méritos próprios. Então, é uma história muito bonita e que estará aí na repercussão de qualquer noticiário da imprensa, pela densidade que ele tem, mesmo antes de se filiar. Agora, então, só tende a aumentar e vamos aguardar os próximos passos, mas é o que eu digo, eu entendo que nós precisamos, nesse momento do país, onde a política está muito polarizada e os extremos parecem, nesse momento, muito fortes. Eu acho que a gente precisa de alguém com equilíbrio, com serenidade, com experiência comprovada para poder assumir um papel de conciliador. Nós não precisamos de muitos gladiadores. E eu espero que, e até pela postura dele, o ministro Joaquim possa, se for o caso, compreender essa roupagem. Agora, esse perfil que você está descrevendo seria Geraldo Alckmin? Eu, particularmente, passei a conviver com o governador Geraldo Alckmin e admiro muito ele, pela postura dele como gestor e também como cidadão. É um cara decente, íntegro, de poucas amizades no mundo da política. Então, assim, comprovadamente aqui em São Paulo, a pessoa não é governador do maior estado da federação 4 vezes se ele não tiver algo para mostrar. Ele ganhou a última eleição com todo o problema que teve, crise hídrica, no primeiro turno da eleição. Então, é alguém a quem eu admiro muito e que a gente vai trabalhar muito para que o PSB possa estar com ele. Mas vamos respeitar a decisão do PSB, vamos aguardar o melhor momento. Eu, particularmente, pela convivência que eu tenho com ele e até pela lealdade que aprendi na minha família, a gente é leal a quem foi leal conosco. Eu sei que o governador, em 2014, tinha diversas possibilidades de chamar outras pessoas para poder ocupar o cargo de vice-governador. E lá atrás ele escolheu o Márcio França. Que é um gesto que, para mim, fica sempre aí na minha cabeça. E a gente será leal a ele, e isso, inclusive, já foi
divulgado em diversas entrevistas em que o governador Márcio França se posicionou. Então, será assim até o processo eleitoral. Claro que a gente não pode falar de algo que ainda não aconteceu, mas supondo uma pré-candidatura do ex-ministro de Joaquim Barbosa, você acha que o atual governador de São Paulo, Márcio França, apoiaria Geraldo Alckmin? Eu creio que sim. A lealdade dele supera qualquer identidade partidária, qualquer decisão partidária, e o partido também sabe disso. Foi demonstrado isso em todos os momentos. Quem acompanhou a cerimônia de posse do governador Márcio França e a despedida do Geraldo Alckmin percebeu a sintonia que rola entre os dois. O discurso do governador Márcio França foi inteiro pautado pela lealdade. Agora, inclusive, ele falou, no final, só para complementar, muita gente não deve ter visto, e foi um discurso forte. Ele falou que, no dicionário da alma dele, a única palavra que antecede a lealdade é a gratidão. E a gratidão que nós temos por ele foi o que eu falei aqui no início. Agora, de certa forma, o cenário que acabou se formando pelo PSDB não deixa também o ex-governador numa saia justa agora, indicando João Dória pelo seu partido para governo do Estado? Quem acompanha o dia a dia percebe nitidamente que o Geraldo Alckmin não indicou João Dória para disputar a eleição ao governo do Estado. Todos os movimentos que ele fez foi para ter um palanque único. E quem acompanha a política percebe isso. Até porque o Dória tinha se comprometido com ele e com todos nós, em especial com a população, de ser o melhor prefeito da história de São Paulo. E mas não foi conseguiu completar. Que durou um prefeito que não conseguiu completar 2 anos, nem metade do mandato. Tem um amigo nosso que é prefeito de Campinas, que fala o seguinte: você quer saber como é uma guerra? Pergunte a quem esteve na guerra e foi até o final. Não pergunte ao João Dória como é ser prefeito da cidade, porque ele não concluiu, não cumpriu a palavra. E no nosso dicionário, a palavra dada é palavra cumprida, diferente do que ele fez. Então, eu quero dizer assim, diferente do Dória, que tem falado o seguinte: eu preciso do PSDB, não do Geraldo Alckmin. No nosso caso é diferente. Nós precisamos do Geraldo Alckmin, não do PSDB. E no próximo bloco a gente fala de ações aqui na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o deputado estadual Caio França. Deputado, a gente está falando sobre eleições, PSB, PSDB, enfim. O ex-governador do estado, Geraldo Alckmin, mal deixou o governo do estado e já foi procurado pela Lava Jato, já teve algumas situações envolvendo ele, agora não está mais na instância da Lava Jato, já tem a questão da justiça eleitoral. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê a questão do foro privilegiado? É uma nova interpretação da justiça, de trazer o caso do governador para a instância eleitoral. Eu entendo que é o caminho mesmo, até para poder, como ele é pré-candidato a presidente da República, é importante que qualquer decisão que se tome seja na esfera da justiça eleitoral. Com relação ao foro privilegiado, a gente entende também que ninguém pode estar acima da lei. Agora, ao mesmo tempo, é importante que para as coisas que você cometa dentro do mandato, eu acho que uma instância especial ela é justa. Agora, se você cometer qualquer tipo de crime comum, tem que ser julgado como qualquer cidadão, em primeira instância, pelo juiz local. Então, eu não vejo problema com isso. Agora, só para complementar essa questão de pré-candidatura, Roberta, que eu acho que é fundamental, numa última entrevista que teve agora na Jovem Pan, que foi muito acalorada, o repórter perguntou para o ex-prefeito João Dória, de 0 a 10, qual era a chance dele querer voltar a disputar a presidência da República. E ele não foi contundente na resposta, ou seja, na minha avaliação, cuidado, Geraldo Alckmin, é nítido e notória a vontade principal do Dória de disputar a presidência da República. Foi assim lá atrás, ele não conseguiu, mas volta a se falar isso. Então, é alguém que assim, é sedento, na verdade, pelo poder. Que se falou muito de gestão, mas está se demonstrando mais carreirista do que aqueles que estão há tantos anos na política. São Paulo, o governo do estado de São Paulo,
não pode permitir que seja plano B de ninguém. São Paulo é muito grande, é forte, é pujante, é um estado dos bandeirantes. E precisa ter alguém que ame esse estado e que possa, de fato, se dedicar a ele. Não que venha para cá pensando já em outra trajetória. Falar um pouquinho agora aqui da nossa região, Caio, eu gostaria de falar sobre saúde. Quando a gente estava com o governador Geraldo Alckmin, veio a São Vicente, veio o governador da época, fazer aquela visita técnica no AMI+, que foi algo que foi articulado pelo senhor, né? Qual a importância desse equipamento aqui para a nossa região? É muito importante. Primeiro porque São Vicente não tem nenhum equipamento 100% custeado pelo governo do estado. Então era uma luta nossa e nós conseguimos efetivar isso. O AMI está em fase de contratação de mão de obra e terminando a instalação do ar-condicionado que veio de fora, doado por uma empresa da iniciativa privada e que está na fase de instalação. O nosso deadline aí é dia 15 de maio, conseguir, meio de maio na verdade, já está com o AMI em funcionamento. Então nós estamos correndo aqui, junto com a AOS vencedora da licitação, para que eles possam fazer a contratação o mais rápido possível e a nossa parte enquanto poder público, tanto estadual e local, é fazer com que a parte de climatização esteja totalmente pronta. Então, uma grande notícia aqui para a cidade e é uma expectativa de muitos anos nosso. E a próxima, e que nós já estamos nos debruçando, é o Poupa Tempo aqui em São Vicente também. A gente está finalizando aqui com a prefeitura, já correndo atrás do tempo, porque tínhamos pensado num local. O local tem alguns problemas que precisa ser reformado, então a gente está correndo para ter um local já pronto também para a gente poder ainda, esse ano, poder entregar o Poupa Tempo para as pessoas aqui em São Vicente também, que é um equipamento de excelência no governo do estado e que a cidade ainda não tem. A gente tem Santos e Praia Grande só, né? Santos, Praia Grande, Guarujá também tem Poupa Tempo. Seria algo para esse ano ainda? Para esse ano ainda, para esse ano, sem dúvida. Bom Prato na Zona Noroeste, qual a importância desse equipamento? Fundamental também, a Zona Noroeste tem uma população, primeiro uma densidade populacional muito grande e depois uma população que precisa, mais carente. A gente conseguiu ter o estudo de viabilidade do Bom Prato, lembrando que Santos é uma cidade que ajuda no custeio do Bom Prato, então será o 4º Bom Prato da cidade de Santos, mas a Prefeitura de Santos ajuda no custeio, diferente das demais cidades. Então, nesse sentido, a gente conseguiu mais uma ampliação importante. É uma contrapartida da concessionária que vai fazer a execução da obra da entrada de Santos, por tudo que vai criar de transtorno, eles estão ajudando a fazer o Bom Prato, que será no projeto Arte no Dique, que é um excelente projeto lá na Zona Noroeste, em cima do dique, de fato, tão bem comandado pelo meu amigo Zé Virgílio. Ok, Caio, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a você aqui, um abraço a todos. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.